podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é saúde, com dois médicos aqui, o Felipe Sacabe, cardiologista, e o Alexandre Catena, também médico geral, né? Sejam bem-vindos. Obrigado, Cláudia. Uma boa tarde, adorei o convite. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Gostei do convite também. Estaremos à disposição aqui. Bom, a gente sempre fala sobre empreendedorismo, né? Então eu gostaria de saber de vocês se sempre quiseram ser médicos. Você sempre quis ser médico, Felipe? Olha, eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer. Desde pequeno eu sempre quis ser médico. Eu costumo falar que a única coisa que eu sei fazer é medicina. Então, nunca tive dúvida. Desde os 12 anos pra frente, que é aquela hora que a gente começa a decidir pela profissão, eu queria ser médico. E desde o terceiro ano da faculdade eu quis ser cardiologista. E você, Alexandre? Sempre quis ser clínico geral? Sempre quis ser médico? Desde criancinha. Eu lembro que a mãe conta pra mim que eu ficava triste, sentia no shopping e falava, eu quero ir no hospital em São Paulo pra dar uma volta. Então, uma coisa assim, desde criancinha. A minha filha fala isso. Minha filha tá prestando medicina e ela fala isso. Ela prefere ir ao hospital do que ao médico, do que ao shopping. Isso, e assim, realmente, desde criança eu sempre quis ser. E olha que engraçado, né? O Dr. Felipe foi meu professor na faculdade. E hoje nós trabalhamos juntos. Unimes, né? Velho, né? Fizeram Unimes. Exato. E como é que foi essa questão do início da carreira? Porque a medicina é uma carreira que exige muito, né, do médico. E, por incrível que pareça, eu tenho a impressão que o médico ele acaba não tendo tanto tempo para se dedicar à própria saúde, né? Assim, o início da carreira, ele é muito desafiador, Cláudia, porque na faculdade eles te ensinam medicina. Mas eles não te ensinam como sobreviver com a medicina, do ponto de vista financeiro, de remuneração. Hoje em dia já não existe mais o contrato CLT de prestação de serviços. A maioria dos médicos é contratado na forma de pessoa jurídica, como era das profissões, todo mundo tem a sua MEI. Então isso não te explicam na faculdade de medicina, isso você tem que aprender com a vida. Então, veja, é um desafio muito grande. Eu, quando eu fui egresso do curso de medicina, eu entendia que eu tinha que devolver um pouco para a sociedade porque eu ganhava muito. Eu tive muita sorte da criação que eu tive, das oportunidades que eu tive. Eu me inscrevi na Marinha do Brasil. Então eu fui ser médico, servi na Amazônia, servi aqui na Baixada Santista. Então eu optei por devolver um pouco para a sociedade. Então eu tive bastante tempo, depois que eu me formei, para entender o negócio medicina, para tomar as decisões mais acertadas nos anos que vinham a seguir. E você não tinha ninguém na família médico? Zero, ninguém. Foi com a cara e com a coragem. Aliás, no dia da minha formatura, meu pai virou e falou assim, a partir de agora, você espera eu morrer, porque acabou minha obrigação com você. Nunca mais me deu nenhum centavo. E você, Alexandre? Olha, também sou o único médico da família. Primeiro e único médico por até o momento, né, na família. E realmente, teve uma diferença importante, né, nesse tempo aí, né? Hoje, a gente, na hora quando a gente se forma, nós temos uma concorrência muito maior no mercado de trabalho. Pelo número expressivo do aumento do número de vagas que nós tivemos. Sim. Né? Então, hoje... E até de faculdades, de né? faculdades. O Brasil só perde para a Índia em número de universidades. Só que a Índia tem 2 bilhões de habitantes e o Brasil 250 milhões, né? Então, se a gente fizer o cálculo per capita, talvez a gente é o país que mais tem médico no mundo. Olha. Então, realmente, já um pouco diferente, né? Eu acabei, realmente, na faculdade, fazendo parte do centro acadêmico. Durante 3 anos fui presidente. Acabei, realmente, fazendo um networking legal por conta dessa situação. E realmente foi um pouco mais fácil eu conseguir algumas questões para conseguir entrar no mercado de trabalho. Mas o que a gente vê é que hoje em dia a concorrência é muito maior. A gente tem uma concorrência muito maior, principalmente em hospitais, e a tendência é que isso aí piore realmente. Como o Dr. Felipe falou, na faculdade nós não temos realmente nada de economia, é medicina mesmo. Então quando a gente se forma, a gente encontra esses desafios de como entrar no mercado de trabalho, e aí realmente hoje em dia as pessoas estão saindo um pouco mais endividadas das faculdades também, por conta do valor do curso, então isso também acaba realmente deixando de lado um pouco a residência médica, outras questões por conta da questão financeira também. É verdade, para o médico conseguir recuperar tudo que ele investe, né? Porque são 6 anos, depois de especialização, faculdade cara, e tem um ponto comum, todo médico que vem aqui fala isso, a gente não aprende gestão e aprende a cuidar, né? Salvar vidas, e não aprende gestão, esse é um ponto que acaba, na questão do empreendedorismo mesmo, falho, né, na universidade. Toda vez que eu vou conversar com um aluno, Cláudio, da graduação, principalmente quando está no 5º e no 6º ano, eu falo,
Vamos bater um papo aqui. O que vocês vão fazer no dia seguinte? No Da dia seguinte vocês formatura? pegarem... No seguinte da sua formatura, o que você vai fazer? Você vai pegar seu CRM, vai dar plantão? Você não vai conseguir. Porque hoje em dia, como eu estava falando, ou você tem uma empresa, e uma empresa não é aberta da noite por dia no Brasil, ser empreendedor no Brasil é difícil, você tem que entender, tem que pagar, você tem que ter um contador na maioria das vezes, Um advogado. você tem que ter um advogado, você tem que abrir uma empresa. E abrir uma empresa, na nossa cidade, demora em torno de um mês. Então não é pegar o CRM e falar, não, opa, vou ser médico. Você não vai conseguir ter relações trabalhistas nesse momento. Então é muito importante o que eu vou fazer no dia seguinte da minha formatura. Né? Isso é muito importante. Todo mundo quer sair trabalhando. Eu acho isso muito louvável, porque o médico ele é muito trabalhador, a grande maioria, a imensa maioria. Mas o dia seguinte é uma coisa que a gente não é treinado na faculdade. E muitas vezes as pessoas sofrem, se endividam, fazem um início de carreira que acaba comprometendo o meio e o fim da carreira. Verdade. E também tem a questão do médico não ter... Ele se endivida porque ele acaba pegando muito plantão. Depois, quando começa a trabalhar, né? O médico acha assim, eu vou fazer tal dívida porque depois eu faço plantão. Eu vou comprar tal coisa porque depois eu faço plantão. E acaba não tendo qualidade de vida, né? Isso é verdade, realmente, né? A gente vê realmente alguns colegas fazendo realmente isso, né? Trocando, eu vou comprar um carro, quanto que... são 2 plantões da parcela, então eu vou fazer 2 plantões aí. Quando você vê, você tá com 30 plantões no mês, uma carga horária exaustiva. E eu lembro bem dessa aula aí, professor, que você falou que nós íamos fazer no dia seguinte. Eu costumo abordar, porque foi uma dúvida que eu tive, né? O que vai fazer no dia seguinte? E eu gosto muito, além de medicina, eu gosto muito de estudar economia. Então, durante toda a minha carreira, eu sempre falei, procurem ter contas, não dívidas. Porque conta é uma obrigação, você tem que pagar uma água, uma luz. Dívida não. Dívida é uma coisa que compromete as suas escolhas futuras. E óbvio, para você fazer uma escolha em prol da sua profissão, você tem que levar em consideração essa balança. Menos dívidas e mais contas para pagar. Entendeu? Eu acho que esse é a questão. Então, a grande maioria, a família paga com muito esforço, como a minha família pagou, né? Mas o outro dia é uma coisa que ainda gera muita polêmica, as pessoas têm que ter essa conversa. Isso tem que ser falado, o médico tem que ser orientado. O custo de abrir uma empresa, como é difícil ser empreendedor. Porque, na verdade, todo médico que se forma, Cláudio, nasce um empreendedor. Então, a nossa cidade tem duas faculdades de medicina que coloca no mercado, por ano, 200 empreendedores. Muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Isso é de forma compulsória. Coloca no mercado, só que diferente de uma pessoa que tem de um empreendedor normal, que tem o Sebrae, a gente não tem. A gente tem uma formatura, no dia seguinte dá um número pra gente, pessoal, pode começar a atender. A gente tá preparado para atender na maioria dos casos, mas não preparado para empreender. Você se inspirou em alguém? Você teve um médico ou alguém da área de saúde que você se inspirou? Vários médicos, de Santos e de fora, vários médicos. Várias pessoas que eu tenho como exemplo de profissão, exemplo de empresários, exemplos de vida, né, Cláudia? Porque a gente tem que ter pessoas próximas a gente, que a gente olha, admire, e a gente tem que olhar no horizonte. Então, por exemplo, o Abílio Diniz é um cara que eu tenho mais absoluto, ele é o exemplo de vida. Ele é um cara que cuidou do corpo dele, cuidou da cabeça dele, cuidou da família dele, que isso é muito importante. Não é incomum você ver médicos com vários casamentos, enfim, o cara se enrola no decorrer da vida. Então, eu procuro ter pessoas próximas a mim, que eu admiro, que eu acho que são ótimos caráteres, ótimos profissionais, né? E eu procuro, sim, ter essas pessoas aí. Posso citar os de Santos, os de fora, enfim, posso citar. Eu acho que isso é muito saudável. A gente tem que ter pessoas perto da gente que a gente admira. Muito bem. E você, Alexandre, o que você fez no dia seguinte que você pegou o diploma? Olha, no dia seguinte que eu peguei o diploma, eu lembro até hoje, né? Falei, bom, e agora? O que fazer, né? Vamos procurar o que fazer, né? Alguma coisa. E aí, realmente, eu tive essa questão, realmente, de conversar com os meus pais. Minha mãe também me ligou bastante nisso. Aí, realmente, acabei, abrindo a minha empresa e fui dar plantão, né? Um hospital grande aqui de Santos. Então, comecei dando plantão ali, né? Qual foi o hospital? Foi a Santa Casa. Santa Casa. Santa Casa é uma escola, né? A Santa Casa é um hospital universitário, né? Um dos principais hospitais, os mais antigos no Brasil, é um hospital universitário, né? Acho que todos os médicos da nossa região, em algum momento, já tiveram alguma relação com a Santa Casa. Santa Casa. Aí, eu realmente, eu fiquei um bom tempo lá, né? Que é onde também acabei pegando também um pouco a mão em relação a isso, porque lá os casos estão de moderada para alta complexidade, né? Então, o desenvolvimento profissional, acho que muda um pouco aquela questão da maturidade também, de você estar na faculdade, porque você tem alguém ali e aí chega você estar sozinho, você e o seu carimbo e o paciente, né? Então, isso também acaba mudando bastante a maturidade, você acaba entendendo um pouco mais como é que funciona, acaba lidando mais com os pacientes, né? Com o acompanhante, com uma série de situações ali que vão surgindo na hora.
Então foi bem importante nesse sentido. E aí depois fui para outro hospital também, depois acabei indo para questão de ambulatório e parte de gestão. Acabei saindo um pouquinho da porta ali, da urgência, da emergência ali naquele, né, atuando ali diretamente, né? Hoje eu atuo ainda bastante, mas não lá na porta mesmo, né? Que é aquele primeiro contato, né? Que é a abertura, né? É a porta de entrada daquele paciente na rede de saúde, né? Seja na privada ou seja na pública, né? Ele entra pelo pronto-socorro. Então é aquele primeiro impacto que você tem e a responsabilidade que o médico que atende no ponto de atendimento, ele tem também. Porque é ele que realmente vai identificar os primeiros problemas que aquele paciente tem, se de fato é algo crônico ou se é de algo realmente com gravidade que precisa de fato realmente de uma internação ou de uma atenção terciária aí, né? Secundária, terciária. Muito bom. É verdade, essa questão do primeiro atendimento, do pronto atendimento, que é o de emergência, é muito decisivo às vezes, né? Para o futuro até daquele paciente. Exato, né? E o desafio é você pegar e protocolar, né? Você pegar aquele atendimento e fazer de uma maneira como se fosse uma linha de produção, né? Fazer todo mundo ser atendido da mesma forma e da melhor forma possível, né? Fazendo o melhor atendimento para o paciente, fazendo aquele atendimento mais seguro para o paciente. E o diferente da medicina é que cada caso é um caso. E o desafio é você pegar aqueles casos e transformar num único protocolo. Por exemplo, nós temos no Santa Saúde 3 protocolos que a gente faz a gestão na porta, que é o protocolo de dor torácica, que é o protocolo do AVC e o protocolo de sepse. São os 3 mais importantes, que a gente abre números por dia, visando o quê? Tratar todo mundo de forma segura, urgente, de forma protocolar. Né? Exato. É muito importante essa triagem, né? Porque se você acaba colocando todo mundo na mesma fila de atendimento, né? Essa triagem no atendimento... É uma lei, né? A gente tem uma lei. Tem agora, né? Exato. Tem uma lei estadual que todo paciente que chega, adulto e criança, ele deve ser atendido não por ordem de chegada, também não pela faixa etária, e sim pela prioridade do atendimento, pela gravidade do caso. Você falou, inclusive, do seu trabalho hoje no Santa Saúde, então você migrou para essa gestão também, né? Agora você é um gestor, não que um médico não seja, mas dentro de uma empresa mesmo, não é só a parte de atendimento do paciente cardíaco, do paciente que quer avaliar o coração, enfim. Exato, né? Eu tô em processo de migração, né? Tô estudando bastante, né? Porque eu acho que todo o ensino ele tem que ser a maneira como eu gosto de aprender, como é bom para mim, é de forma formal. Então, eu estou concluindo a minha MBA na Fundação Getúlio Vargas, de gestão. Hoje eu ocupo um cargo de gestor do Santa Saúde, que é uma operadora que está em franco crescimento na Baixada Santista. Nós estamos com 140 mil vidas. Nós temos várias novidades aí para 2025 na cidade. E eu estou nesse processo de migração. Estou cada vez me capacitando mais para os desafios que vão ter na saúde daqui para frente, né? A incorporação de novas tecnologias, o rol da ANS, a judicialização, o custo da internação e a otimização dos processos para o melhor atendimento dos pacientes. Muito bom. E você sente que melhorou a sua qualidade de vida no sentido plantão, atendimento de urgência? Isso daí eu acho que é tão pesado para o médico, não é? Eu acho, Cláudia, que a minha diferença como gestor, para pessoas que já se formam gestor, eu participei de toda a linha de processo. Então, eu fui o médico do pronto-socorro, eu fui o chefe de plantão do pronto-socorro, eu fui o médico da UTI, eu fui o coordenador da UTI, eu fui o gerente do hospital. Então, veja, eu passei por todo esse processo. Muitas vezes, quando eu vou conversar com alguns gestores na área da saúde, eles não entendem o micro, porque eles nunca deram plantão no pronto-socorro. Por vezes, não são nem médicos. Então, veja, é difícil você compreender isso daí, entendeu? E eu acho que o mais... o desafio do gestor é se colocar no papel também de quem está sendo atendido, né? Porque tem uma pessoa careta que está em estado de sofrimento, né? Ninguém vai num pronto-socorro porque quer. Ninguém vai no pronto-socorro... Enfim, as pessoas vão porque estão sofrendo, porque precisam ir para o hospital também. Eu acho que o desafio do gestor é entender esse ecossistema super complexo, com várias nuances, com vários modelos de contratação. A remuneração médica ela não é igual. Um anestesista recebe diferente de um cirurgião, que é diferente do médico da UTI, que é diferente do pediatra. Então, isso tudo é muito difícil. E a compreensão desses fatores que estão sempre mudando é muito complexo. E você também não tem isso daí na faculdade. É verdade. É muito complexo. E você, Alexandre, você teve também essa mudança agora também, está trabalhando na parte de gestão e sentiu muita diferença? Porque um médico não tem muito tempo. Eu fico impressionada, porque eu vou e às vezes eu vejo o cara tá com um plantão de 48 horas, de 24 horas.
ele tem muito burnout, né? O médico hoje em dia. Ele não tem tempo para se cuidar, para cuidar da cabeça, para se alimentar direito, para dormir, para praticar um esporte, né? Eu acho assim, Cláudia, o que muda são as responsabilidades. Mas você acaba realmente tendo que estar full time quase todo o tempo, né? Principalmente em serviços de 24 horas, né? 24 horas. Então, assim, a gente realmente acaba ficando dessa forma. Porque muda a responsabilidade. Tem que discutir caso, tem que estar realmente monitorando todos os atendimentos médicos, instaurando os protocolos, validando os protocolos, verificando os pacientes que estão realmente, o que a gente realmente consegue tratar ambulatorial, o que realmente precisa de internação. Então, muda as responsabilidades, né? Mas o tempo que a gente trabalha acaba sendo bastante tempo assim, né? E o que o professor falou é verdade. A gente realmente está nesse momento aí de transição da medicina, né? Com muita coisa que está chegando aí. Hoje mesmo eu tive uma palestra que eu participei de um diretor de um hospital em São Paulo, do INCOR, e ele realmente veio falar pra gente do teste que eles estão fazendo com a Samsung, junto com um relógio que eles colocam, o paciente faz uma cirurgia cardíaca, antes ficava uma semana dentro do hospital, hoje fica 3 dias, eles colocam esse relógio, e aí, de fato, monitora esse paciente em casa, se está tendo alguma fibrilação atrial, alguma coisa. Então, assim, são tecnologias que estão vindo absurdas. E o gestor tem que estar atento a tudo isso, principalmente pela mudança da população brasileira, que era um país jovem, hoje é um país maduro e será um país de idosos daqui a alguns anos. Sim. A gente está tendo um envelhecimento da população. Principalmente na pandemia, essa questão da tecnologia evoluiu muito, né? Atendimento à distância, esse tipo de exame, e até o médico compartilhar com o outro um caso, até durante um procedimento. Você acha que isso foi importante e bom? Eu acho que isso foi um dos legados positivos da pandemia. A redução desses espaços e a comunicação é inegável que melhorou no decorrer. A pandemia teve muita coisa ruim, mas isso é um legado da pandemia que a gente não pode deixar para lá. Foi na pandemia que a gente pegou essas tecnologias e incorporou à prática clínica. Foi na pandemia que se fez teleconsulta, foi na pandemia que se fez se incorporou de fato a inteligência artificial na elaboração de laudos, de exames. Cito a mamografia como um dos que mais está tendo benefício com isso. Então, veja, isso é inegável, isso veio para ficar, isso é um ganho que nós temos. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso daí para poder cada vez atender mais gente com menos recurso. Agora, Alexandre, quais as características da sua personalidade, quero saber isso do Felipe também, que ajudaram você dentro da medicina? Eu acho que liderança e imunização. Acho que são as duas que realmente acabaram Te tornando diferenciado. Exatamente. Na tua área. Essa questão de liderança, que desde pequeno eu tenho essa questão de liderança, né? De participar ativamente das coisas na época da escola, na época da faculdade também. E a humanização. Eu acho que o médico e a medicina é um dom. Eu acho que quem for fazer medicina por dinheiro tem que procurar outra profissão, porque tem profissões que ganham muito mais e não precisa essa responsabilidade, tanto desgaste. Então, acho que a humanização é um ponto importante ainda, que falta ainda... E você falou uma coisa muito interessante, que você falou, desde criança eu tenho essa coisa da liderança, de participar, e é importante porque o líder, ele participa, né? Ele não pede para as pessoas fazerem, ele participa, ele se envolve, ele assume, né? Algumas culpas, inclusive, isso é importante porque faz parte da personalidade do líder. O médico é um líder, né? Ele tá ali, ele que vai liderando, que vai organizando tudo, que vai realmente determinando as coisas ali. Então, ele é um líder, né? Ele tá lá como um líder. Ele faz a logística também, Ele faz a logística, ele é um líder. E você, Felipe? Olha, eu acho que da minha característica, da minha personalidade, eu vou citar 2 coisas. Uma positiva e uma negativa. Eu acho que a positiva é a empatia. Eu me coloco muito no lugar da pessoa que eu tô atendendo, eu pego aquela dor, eu compro aquela dor da pessoa. Eu sou formado aí desde 2005, eu tenho pacientes já desde 2005 que eu atendo, que nós estamos aí 20 anos, que são fiéis, que recentemente eu tive que pausar minha carreira por alguns meses, essas pessoas voltaram para o meu consultório. Então eu fiquei muito feliz de saber que, puxa, você vê o reconhecimento de vários anos, as pessoas entenderam meu jeito empático. Então eu dou telefone, a vitória do paciente é a minha vitória, a frustração do paciente é a minha frustração. Eu acho que esse é o meu lado positivo. Mas eu não posso só falar que eu tenho só qualidades. Eu acho que eu sou um pouco ansioso. Eu venho procurando maneiras de lidar com a minha ansiedade. Eu sou hiperativo, então desde pequenininho eu faço muito exercício. Você corre, isso ajuda muito, né? Muito, muito, muito. Hoje eu corri, ontem eu corri, antes de ontem eu pedalei. O exercício me traz paz.
E tem duas coisas que eu faço, e uma que eu incorporei mais recentemente, que é me aproximar muito de Deus. Eu acho que os médicos hoje, e não estou querendo falar da religião A, B, C ou D, enfim, os médicos se distanciaram um pouco de Deus. E eu acho que você se aproximar de Deus é uma coisa que traz calma, te traz mais empatia. Eu acho que isso é muito importante. Fora isso que também acho que eu tenho um pouco de ser líder, enfim, de não se preocupar muito com a opinião dos outros, você fazer o que você tem que fazer. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa qualidade. Essa questão da liderança é importante porque o médico decide, né? Às vezes, 1 minuto ele tem que tomar uma decisão que vai ser fundamental para o paciente ver ou não. Agora, a empatia que o Felipe falou é importante e a gente não vê isso em todos os médicos. Eu converso com médicos há 30 anos, né? Sempre trabalhei nessa área do jornalismo, voltado para a saúde. E tem médicos que preferem se blindar, né? Falar, eu trato com paciente doente o tempo todo, então eu prefiro me anestesiar. Também um mecanismo de defesa, a gente não sabe o que se passa na cabeça daquela pessoa, né? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho assim, realmente a gente tem essa questão, mas o que eu vejo mesmo é que ainda a clínica, ela é soberana. Eu acho, de fato, ela é. Então, você examinar o paciente, você, de fato, tocar no paciente, você, de fato, ouvir o que o paciente está falando, eu acho que isso muda totalmente a sua conduta. E outra coisa, você diminui os riscos de ter algum equívoco médico, vamos dizer assim. Porque você examinou, você, de fato, ouviu, você realmente consegue raciocinar de forma mais rápida, né, mais precisa, e isso muda muito. E além da parte empreendedora, porque quando você realmente examina o paciente, você pede um exame complementar, né? Os exames são complementares àquela sua hipótese diagnóstica, para confirmar. Não é para você pedir um monte de exame para dar um monte de tiro e não achar o correto. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, ainda o exame físico e ainda a clínica, ela é soberana, independente do que vier de tecnologia, que vão vir para agregar, não para substituir. Muito bom. Às vezes para confirmar o diagnóstico. Agora, é isso que ele falou, eu acho fundamental, porque às vezes é tanto exame, tem médicos que nem tocam mais no paciente, e é tanto exame que às vezes você nem sabe o que fazer com o resultado. Porque você acha coisas que nem sabe o que fazer, e não tem nem nada a ver com aquela queixa, né? Incidentaloma. Quando você tem um achado, que é um achado incidental, que não tem impacto nenhum, que às vezes você vai manipular o paciente de forma desnecessária por alguma coisa que foi localizado por um exame que não deveria ter sido solicitado. E não tem nada a ver com a queixa, não tem nada a ver com o estado do paciente, né? De fato. Então, é importante realmente essa questão da clínica, né? O médico, às vezes, ele olha para o paciente e ele já percebe o que está faltando, o que ele está precisando, qual é a urgência. E tem médicos que nem conversam, não examinam e já pede aquela lista, até por telefone, né? Hoje em dia, você vai marcar uma consulta, o médico já pede você levar os exames antes, né? De avaliar. Isso realmente é complicado. E o nome é exame complementar, né? Não é exame... Eles são complementares àquilo que você realmente está pensando, né? Não, e às vezes até para a questão da gestão da saúde de uma maneira geral, você vai num médico, a mulher vai no gineco, depois vai no cardio, e aí eles pedem exames, o mesmo exame, e a mulher nem sabe o que ela já fez. Então, se tivesse até um prontuário, né, geral, na cidade até, para o atendimento, o sistema ia ser menos sobrecarregado. Olha, uma vez me fizeram uma pergunta, o que eu faria se eu fosse ministro ou secretário da saúde? Eu dei essa sugestão que você deu agora, um prontuário único eletrônico. Então, eu saber, óbvio que respeitando a LGPD, quanto ao PSA que o médico A pediu, o hemograma que o médico B pediu, isso, fazer as pessoas se conversarem, ter uma base de dados fidedigna, talvez fosse a coisa mais importante. A gente vê ainda algumas coisas tímidas. Tem alguns municípios que tem uma cidade no interior de São Paulo que ela é bastante automatizada, que existe um sistema chamado MV, que ele é implantado em toda a cidade. Santos tem alguma coisinha, mas eu acho que o principal, acho que assim, a coisa a crescer, a renovação que a gente tem, o desafio que a gente tem é ter uma base de dados para evitar repetição e gasto desnecessário de exames. Talvez isso aí seja uma iniciativa até cara, no ponto de vista, assim, inicial, mas depois isso vai baratear tudo, porque a pessoa não vai ficar sobrecarregando exames, excesso de exames, né? Eu acho que, assim, tem que realmente ser feito isso da seguinte forma: rastrear primeiro quais são as principais doenças que tem naquela população.
Então, Santos, quais são as principais causas de morte e quais são as principais doenças que nós temos? Os principais medicamentos que são utilizados dentro daquela população que está sendo estudada. Isso a gente não tem E aí, dado? de fato, a gente sabendo esses dados, investindo na medicina preventiva baseado nesses dados. Então, fazer os rastreios, os exames realmente de rastreio, a gente realmente trabalhar na prevenção, né? Hoje, quem faz a prevenção evita um agravamento lá na frente. Evita gasto, Então, evita sofrimento. O que custa mais barato? Você solicitar um hemograma, um LDL, uma hemoglobina glicada ali naquele paciente, naquela população, naquela idade ali que a gente tem que ver, ou tratar um infarto, um AVC na UTI e tudo mais. É isso que tá mudando, né, professor? Eu acho que isso também, mas a gente não pode esquecer das nossas bases, sabe, Cláudia? Santos já teve dados muito legais de mortalidade materno-infantil de recém-nascidos. Sempre foi menos de um dígito, né? Que é o recomendado pela OMS. Chegou a 6 para cada 1.000 nascidos vivos. Hoje, já voltou a 2 dígitos. Então, esse é um dos principais marcadores de saúde. Nós não estamos bem de saúde. Nós não estamos bem. A gente, do ponto de vista público e privado. E eu conversei com uma das pessoas que mais entendem, para me debruçar sobre esse indicador, uma das pessoas que mais entendem disso. E, para minha surpresa, ela virou e falou assim, o maior impacto disso são os hospitais privados. O Hospital dos Estivadores tem números excelentes. Os privados da cidade, não. Então, ela me escancarou, me desnudou, porque eu falei, não, é assim por causa do SUS, o pré-natal do SUS não é bom. Não. É muito mais essa elevação da taxa de mortalidade pela rede privada do que pela rede pública, que vem fazendo o papel dela. E qual a causa? Qual a principal causa de morte desses bebês? Olha, isso aí é um tema para um podcast. Eu posso até, se você achar, tem a doutora Tereza, que ela é uma querida, que ela coordena essa linha materno-infantil de toda a rede A1000. E eu tenho uma relação muito próxima dela e ela trabalha em Santos uma vez por semana, se não me engano, às quartas-feiras. Ela coordena a UTI-NEL do Hospital dos Estivadores. E eu acho que, se você for me perguntar a causa, eu vou dizer assim, a falta de atendimento protocolar. Todo atendimento, ele tem que ter protocolos, ele tem que ter regras rígidas. Do que um recém-nascido morre? Geralmente de infecção. São os óbitos evitáveis. Porque doenças do coração muito graves, é difícil você... É muito difícil, exato, é para ser, né? É para fazer um ultrassom entre a 24ª e a 28ª semana. Mas de infecção. E infecção é uma coisa que sempre fica na cabeça do médico, fala, ó, isso é prevenível. Isso é prevenível através de um pré-natal adequado, através de um protocolo assistencial adequado, através de um protocolo de não invasão, através do canguru. Então, veja, são muitas coisas que estão em crescente avanço, mudança, são coisas de não é tão difícil assim você fazer impacto. Mas, também por um outro lado, hoje em dia na nossa cidade, a culpa não é só do público, não. O privado também precisa melhorar bastante. Entendi. Agora, a questão da divulgação do trabalho. O CRM já foi mais rígido, né? Hoje em dia os médicos postam várias coisas no Instagram, expõem os pacientes, mostram a pessoa sendo operada. E antigamente, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo da saúde, a gente não podia colocar foto de paciente. Eu até hoje não coloco, mas assim, tem muito médico que faz quase um espetáculo na rede social da questão do atendimento, enfim. Mas eu acho que hoje o CRM está mais flexível. Como é que vocês fazem e como é que é o correto fazer para o paciente chegar até vocês? Porque, claro, aqui nós estamos dando informações de serviço público, né? Falando principalmente da parte empreendedora, que é a minha pauta aqui no Santos no Ar, que a gente está até dando dicas para quem quer ser médico, para quem quer começar na carreira de vocês. Mas como que o médico pode chamar o paciente, pode fazer com que ganhe pacientes no consultório, né? Um médico recém-formado, um médico que começou a atender agora. Olha, eu acho que tem realmente já essa questão da internet, né, de fato, mas divulgar informações verdadeiras, né? Eu acho que é isso que é o primeiro ponto. Divulgar informações verdadeiras e trabalhar de forma correta ali, né? Já que você quer fazer um Instagram profissional, você tem que fazer divulgações de saúde de forma correta. O que a gente vê, em uma boa parte dos casos, é uma coisa catastrófica, uma coisa que não, né? Para não citar outros tipos de palavras, mas assim, é um charlatanismo que a gente vê, de fato. Divulgações que não são corretas ali, né? Para atrair o público com coisas que o CRM, o CFM, inclusive, está proibindo, inclusive está atuando. E isso influencia, porque antigamente, eu ainda acho que a melhor forma de conseguir paciente é o boca a boca. Isso nunca vai deixar de ser.
Eu passei com o Dr. Felipe, indico ele. Essa indicação ainda continua sendo a melhor forma. Mas se for para a parte de Instagram, eu acho que seguir as regras certinho e divulgar informações precisas é uma forma, discutir temas precisos. Não o que está sendo feito aí por alguns colegas que eu não concordo. Sim, é porque até a pessoa pode usar o Instagram daquele médico até como um serviço, né? Como Um serviço. alerta, né? Exatamente. Agora, fake news no Instagram do médico não pode, né? Infelizmente temos. A gente já está quase acabando. Felipe, já que você está aqui, você é cardiologista, eu nunca entro no tema, eu falo mais da parte empreendedora, mas eu acho que é sempre importante a gente citar a questão dos primeiros sinais, dos sintomas de uma pessoa que está infartando. Tem tanta gente que acaba perdendo a vida por não ter os primeiros socorros, e muita gente associa o infarto à dor no peito. E às vezes não, né? Pode ser, a pessoa fala, tá com dor no peito, irradiando, tá com dor no braço, mas às vezes a pessoa tem uma dor de estômago e acaba se confundindo. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, Cláudia. 3 diquinhas aí pra gente, quando estiver diante de um quadro que a gente suspeita, a gente conduzir essa pessoa até o pronto-socorro. Então, geralmente, são pessoas que têm fatores de risco. Então, são mais idosos, hipertensos, diabéticos, tabagistas que têm colesterol alto. Essa dor se apresenta em caráter na região do precórdio, na região do peito. Ela tem um caráter opressivo, que é um aperto no peito. Ela tem duração de 5 a 10 minutos e ela é acompanhada de sudorese fria. Ela pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para a mandíbula e ela pode vir acompanhada de falta de ar. Mas em pacientes diabéticos, mulheres e idosos, você pode ter um infarto sem um quadro exuberante como esse. Você pode ter um infarto mais discreto. Então, a população, mulheres, idosas e diabéticas, tem que ficar atento a pequenos desconfortos, a pequenos quadros de falta de ar. Então, essa é a principal dica que pode salvar uma vida. E na dúvida, procurar um pronto-socorro, fazer um eletrocardiograma que, junto com o exame de sangue, consegue afastar ou confirmar um diagnóstico que muitas vezes a principal causa de óbito no nosso país são doença cardiovascular. Então é importante que a pessoa, é melhor ir e não ser nada do que realmente ficar esperando passar. Quando a gente encerra aqui o nosso bate-papo, eu sempre peço dicas para quem quer seguir a carreira de vocês. Uma dica para um estudante, para quem está prestando vestibular de medicina. Quer começar, doutor Alexandre? Olha, eu acho que a principal dica é faça a medicina por amor mesmo, porque você goste mesmo. Porque de fato a medicina Sem expectativas financeiras. Sem expectativas, você consegue ter sucesso sim na carreira. Mas se você não fizer com amor, você não vai conseguir o sucesso. É uma e você vai ser infeliz muito tempo. O sucesso é uma consequência, né? E medicina sempre vai ter que ter essa parte de empatia e humanização, porque é o primordial dela. Você ser um médico de sucesso, com certeza. Olha, eu devo absolutamente tudo que eu tenho à medicina. Tudo que eu tenho à medicina. Sou muito feliz na medicina, eu sou muito realizado na medicina. Eu acho que basicamente, é envolvimento, é entrega. É você não tratar um problema do outro como o problema do outro. É você entender aquele problema e solucionar aquele problema. E muitas vezes, quando não der para solucionar, levar essa informação de um jeito que o sofrimento para quem está recebendo seja o menor possível. Eu acho que para nós, médicos, é muito difícil lidar com a frustração. Você aprende que cada doença tem um tratamento, cada tratamento tem os seus efeitos colaterais, mas e quando não há tratamento? Então, eu acho que para nós, médicos, a dica que eu dou é sempre quando você for fazer alguma coisa, se colocar no lugar de quem está recebendo aquela informação. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Fora isso, fazer atividade física e se aproximar de Deus. Porque isso vai fazer você uma pessoa melhor. A gente precisa de bons médicos, mas a gente precisa de seres humanos melhores. A gente falou agora há pouco a questão da informação. Falei, gente, jamais escolham um médico de vocês pelo Instagram. Isso é um erro, isso é um equívoco. Você tem Instagrams lindos com péssimos médicos, Instagrams super simples com excelentes profissionais. Eu sou médico, eu nunca escolhi um profissional para atender a minha família pelo Instagram. Nunca escolhi. Eu acho que esse, talvez, é a principal dica. Olha o currículo dessa pessoa, olha onde essa pessoa estudou, olha se ela tem processo. Mas o mais importante, conversem com pessoas que já foram atendidas por essa pessoa. Isso não falha nunca. E até o registro no CRM, né? Porque hoje em dia tem até atendimento médico sem ser de médico. Tem até gente que nem é médica fazendo procedimentos Infelizmente. médicos. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Cláudia, pelo convite. E para quem nos acompanha, temos episódios novos todos os domingos no YouTube, também no site da Tribuna.
E, gente, esqueci o nome do negócio. Desculpa. No Spotify. Desculpa, vou terminar de novo, tá? 3, 2, 1. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que temos episódios novos todos os domingos no YouTube, no site da Tribuna e também no Spotify. Obrigada pela audiência, até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.